Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Muito bem, prepare agora a sua Bíblia, o seu caderno e a sua caneta. Vamos para o estudo da Palavra de Deus. Agora, na Alternativa FM, ensinamento bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Então, na semana passada, nós estávamos estudando o livro de Êxodo e é lá que nós vamos continuar. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14. Nós vimos na semana passada a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus libertou eles com a última praga, a praga do primogênito, também conhecido como Páscoa. Quando Deus então mandou que passasse por cima das casas dos israelitas e dos egípcios o anjo da morte, e a casa onde não houvesse o sinal do sangue do cordeiro, seria morto então o primogênito dentro da casa. E foi o que ocorreu. Aqueles que não acreditaram naquilo que Deus iria fazer, tiveram seus filhos, seus primeiros filhos, mortos por esta praga. E inclusive o próprio rei do Egito, o faraó, que acabou por deixar Israel partir, e eles saíram. Nós vimos que não era meia dúzia de gato pingados, e sim em torno de 1 milhão, ou melhor, 2.400.000 pessoas, porque eram apenas, a Bíblia fala que eram só contados homens que iriam para a batalha, ou seja, homens acima dos seus 18 anos, que então era um número de 600.000 homens, como nós vimos lá no capítulo 12 de Êxodo, no verso 37, você pode conferir lá. E eles caminharam então dia e noite durante 3 dias, quando eles chegaram ao Mar Vermelho, para cruzar o Mar Vermelho. Toda essa multidão. Só que no local onde eles chegaram, na frente havia o mar, dos lados haviam então um paredão de cada lado, e atrás vinha o exército egípcio. O faraó se arrependeu de ter deixado eles partir, porque agora ele ficou sem mão de obra barata, ficou sem mão de obra escrava. Imagine. Quem iria limpar a casa para ele? Quem iria alcançar o chinelinho para ele quando ele se levantava de manhã cedo? Ou quem iria construir as cidades celeiros, fazer suas ruas e tudo mais que era necessário no Egito? Já imaginou quanta vaga de emprego sobrou com esse povo que saiu? Mas o Egito estava arrasado, acabado, e Faraó endureceu seu coração apesar das 10 pragas. Eu acho que ele foi louco de ter ido atrás dos israelitas. Mas quando os israelitas perceberam que ele estava atrás deles, no verso 10, diz assim, aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles, e temeram muito e clamaram ao Senhor. Existe um momento nas nossas vidas que nós estamos como esse povo, cercados por todos os lados. Não temos saída, não temos alternativa. Mas eu quero dizer a você que sempre há uma alternativa. Mesmo que você não veja, levante seus olhos para o alto e dirija uma oração ao Senhor. Ele está disposto a te ajudar. Foi o que o povo fez. Se eles tivessem ficado só nisso, teria sido muito bom. Mas o verso 11 do capítulo 14 de Êxodo diz assim, disseram a Moisés: foi por não haver sepulcro no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Amigo ouvinte, depois de tudo que Deus fez, por esse povo, através dos sinais, dos milagres, das pragas, eles ainda não acreditavam que Deus poderia salvá-los do faraó. Eles achavam que iriam morrer e passam a murmurar então, reclamando com Moisés, nós vamos morrer aqui.
Poxa vida, será que 10 pragas não foi suficiente para acreditar que Deus tinha poder se Ele quisesse destruir aquele exército num piscar de olhos? Mas não, eles reclamaram, o medo tomou conta deles. No verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Como antes, Deus tinha lutado por eles para libertá-los. Foi Deus quem lutou a guerra. Eles ganharam, saíram, agora estão sendo perseguidos novamente. E Moisés disse para eles: olha, com uma palavra bem clara, assim, calem a boca, fiquem quietos, porque Deus vai livrar vocês hoje. Como Deus lutou antes, Ele vai lutar hoje também. Então no verso 15 e 16, Moisés dirige uma oração, ele fala com Deus, e Deus responde a ele o que está fazendo, né? Verso 16 diz assim, ó: tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Detalhe, o poder aqui não estava na vara de Moisés. O poder vem de Deus. A vara de Moisés não tinha poder nenhum. Deus usou essa vara e usou Moisés para demonstrar uma autoridade, porque era um povo que era escravo e precisavam de um líder. Como nós precisamos de líderes e muitas vezes os seguimos. Nós não conseguimos, como povo, vivermos sem ter liderança, sem ter alguém que diga-nos à frente como reagir, como fazer. E Deus colocou Moisés por líder de Israel, quando usou ele para levar as 10 pragas e para libertar o povo. Se bem que eles ainda não estavam completamente libertos, pois havia o medo de que seriam novamente mortos por Faraó. Verso 17. Olha o que Deus disse a Moisés ainda: endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem, que se retirou de diante deles e se pôs atrás. Ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Assim que os israelitas saíram do Egito, naquela noite em que os primogênitos foram mortos, Deus colocou adiante deles para conduzi-los, para guiá-los por meio do deserto, uma coluna de nuvem durante o dia, que acabava conduzindo eles e fazendo sombra a eles durante o deserto, pois eles caminharam 3 dias sem parar. E à noite essa coluna se transformava numa coluna de fogo, que também os orientava e os aquecia para que caminhassem a noite inteira e pudessem enxergar o caminho. E agora essa coluna que estava à frente se coloca atrás, sendo que para os egípcios se tornou uma escuridão da qual eles não conseguiam ultrapassar. Mas no lado dos israelitas havia luz, claridade, para que eles pudessem ver o que Deus iria fazer. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez no mar terra seca. As águas foram divididas. Olha o detalhe: Deus fez o mar terra seca. Você vai ouvir algumas pessoas ensinando que o mar ficou na canela, porque existe um fenômeno naquela região do Egito, onde durante um tempo no ano as marés fazem com que o mar fique na canela em determinados pontos. Mas não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo terra seca. E Deus vai repetir isso várias vezes aqui nesse texto, pelo menos 3 vezes, para que não reste dúvida para você que os israelitas atravessaram o mar em seco. Mas se os soldados do exército de Faraó, o que vai acontecer na sequência aconteceu com água na canela, o milagre é ainda maior. Observe, verso
22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, segunda vez, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Olha só, a água não estava só de um lado, ela estava do lado direito e do lado esquerdo. De cada lado havia um paredão de água, onde o mar se dividiu. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Deus abre o mar e logo pela manhã, Deus tira a coluna de nuvem, faz os israelitas atravessarem primeiro, depois Deus tira a coluna de nuvem que separava eles. E o exército de Faraó entra adentro do mar, por seco também, perseguindo o povo. Quando o povo de Israel, estava chegando do outro lado, e o exército de Faraó estava no meio desse trajeto, que pode ter certeza não foi um trajeto pequeno, porque nós estamos falando de 2 milhões e 400 mil pessoas aproximadamente atravessando esse mar. Deveria ser um espaço bem largo, e estima-se que a distância era de quilômetros para atravessar esse braço do Mar Vermelho, onde eles atravessaram. Você pode pesquisar na internet e encontrará algumas coisas com relação a isso, a travessia do Mar Vermelho. Quando eles estavam no meio, olha o que acontece com as rodas das carruagens do rei do Egito. Emperou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Todos, sem exceção, todos os soldados morrem no meio do mar. Essa coluna de água que havia de um lado e do outro, essa muralha, ela cai. Eu não sei se você já lhe jogaram um balde de água na cabeça, mas é como levar uma pancada. Agora você imagina um paredão de águas caindo sobre esses soldados. Não adianta saber nadar, você vai ficar inconsciente com a pancada que leva. E todos eles, todos sem exceção, a Bíblia fala, morreram quando Moisés estendeu a vara, e o mar então se fechou e voltou ao seu nível normal. E assim, diz o verso 30, o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Vejam só, eles estavam desconfiados, eles tinham medo do que poderia acontecer, até mesmo tendo visto as 10 pragas. Mas agora parece que eles resolveram confiar, que eles resolveram depositar a confiança deles em Deus e em Moisés. Muito bem, eles continuam andando por no meio do deserto até chegarem no Monte Sinai, onde Deus havia conversado com Moisés através de uma sarça ardente, para que lá ele levasse o povo para servir a Deus. E eles estão ali andando, e olha o que vai acontecer com eles. Capítulo 16 de Êxodo, a partir do verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, e disseram-lhes, os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar. Tu nos trouxe a este deserto para nos matardes de fome? A toda essa multidão? Você trouxe toda essa multidão, Moisés, para morrer de fome aqui? O que acontece aqui? Acabou a comida.
acabou o pão. E em vez de eles clamarem a Deus, eles fazem o quê? Eles reclamam. Vamos morrer de novo, nós estamos sem comida. Algum esperto poderia dizer assim, não, vamos plantar. Mas plantar vai demorar, vai morrer de fome igual. Não existe o que fazer. O negócio era clamar a Deus. Deus, como cuidou deles e lutou por eles, iria suprir suas necessidades. Mesmo eles reclamando, Deus diz a Moisés, então, no verso 11 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo comereis carnes, e pela manhã vos fartareis de pão. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando se evaporou o orvalho caído sobre a face do deserto, estava uma coisa fina e semelhante à escama fina, como as geadas sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era, e disseram-lhe. E disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Eles não tinham mais carne, não tinham mais pão, e Deus providenciou para eles pão. No final da tarde, uma revoada, um bando de codornizes. Você já comeu carne de codorna? Deus manda um monte de carne de codorna, um monte de codorna para eles. Claro, eles tinham que pegar as codornas, eles tinham que matar as codornas, tinham que limpar, né? Não caiu pronto dentro de um saquinho escrito, né, determinado frigorífico para eles comerem. Não saiu assim. Tiveram que correr atrás. Então eles pegaram, capturaram o máximo que deu. Provavelmente eles penduraram e deixaram ali, né, secar. Colocaram sal nela, como a gente faz para conservar a carne naquele tempo. Você fazia, hoje tem geladeira, não precisa disso. E no dia seguinte, eles não tinham pão, tinham reclamado, não tinha pão. Deus providenciou pão para eles. E a pergunta que eles fizeram, que é isto, é o nome no original que todo mundo conhece por maná. No verso 31 do capítulo 16 vai deixar isso bem claro. A casa de Israel deu-lhe o nome de maná. Era como semente de coentro. Olha o gosto desse pão que Deus deu para ele. E tinha o sabor de bolos de mel. Todo dia de manhã Deus mandava esse pão para eles, com exceção do sábado. Eles podiam recolher uma certa quantia. Deus tinha dado para eles um limite. Se eles recolhessem a mais e resolvessem guardar, apodrecia. Com exceção da sexta-feira, que eles deveriam colher dobrado, porque no sábado Deus não mandaria, pois o sábado eles deveriam então tirar para louvar a Deus, para agradecer a Deus. No capítulo 17, o problema da comida foi resolvido. Olha o que acontece agora. Verso 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: você já ouviu isso, né? Ouça novamente. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e a nosso gado? Terceira vez que estão reclamando e achando que vão morrer. Será que nós somos diferentes do povo de Israel? Será que nós não somos iguais a eles? Sempre que as coisas apertam, a primeira coisa que a gente faz, em vez de pedir a Deus, a gente reclama. Mas acabou o dinheiro, tá acabando o gás, não tem mais comida. Em vez de nós irmos trabalhar, nós começamos a reclamar. Em vez de nós buscarmos a Deus para que Ele nos providencie uma maneira, e às vezes Deus vai trazer um trabalho pra gente, né? Se você não tem emprego, pare de reclamar, clame ao Senhor, peça e vá atrás. Distribua currículos, mas vá cedo nas empresas, para que eles vejam isso, porque o empregador, ele vai observar. Aquele camarada que entrega o currículo na parte da tarde, ele não quer. Ele sabe que é o cara que acorda tarde. Você tem que pensar como pensa o empregador. Você quer trabalhar? Você quer ter suprimento na sua casa? Você tem que ir atrás. Clame a Deus e vá atrás, faça a sua parte. O povo, a parte dele aqui era confiar em Deus, mas eles não estavam confiando. Mesmo assim, Deus foi misericordioso com eles, como é misericordioso com você, como é misericordioso comigo, porque nós temos uma tendência muito fácil e nós somos muito rápidos para reclamarmos quando as coisas não estão do nosso jeito e do nosso agrado. Verso 4. Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Eles me apedrejarão, porque não tinha o quê? Água.
Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo a tua vara, com que feristes o rio, e vai. E eu estarei aí, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos. Você já viu sair água de pedra? Você já quebrou uma brita? Já bateu com uma marreta numa rocha? Não sai nada de água. Isso é milagre. Deus tirou água da rocha para esse povo, mesmo eles reclamando. Sabe, Deus mantém-nos vivos todos os dias, mesmo muitas vezes nós reclamando contra Ele, mesmo nós murmurando das situações e não confiando nele como o povo de Israel. Nós não somos diferentes deles. Mesmo tendo várias situações à nossa frente, milagres, coisas que nós vemos no dia a dia que Deus faz e nos mantém vivos, ainda assim nós não conseguimos confiar no grande Deus de Israel, no grande Deus da Bíblia. Na semana que vem, nós entraremos no capítulo 19 e nós iremos ver uma aliança que Deus fará com o povo e que eles vão ter que confiar nessa aliança. Nós veremos os 10 mandamentos. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.